Fala, gurizada, aqui quem fala é o Bendinha e hoje vamos ter o duelo de escalações entre Flamengo e São Paulo. Logo de cara já temos um confronto muito bom, dois baita goleiros. O Rossi, mesmo entregando em alguns momentos, falhando, ele é um baita goleiro. O Rafael vem fazendo bons jogos, boa temporada pelo São Paulo, mas eu acho que o Rossi é um goleiro mais completo, eu fico com ele então. E para abrir a nossa linha de defesa, vamos começar com a lateral direita, um duelo entre Varela e Lucas Ramon. São dois bons laterais, mas eu particularmente prefiro o Varela, acho que tem mais futebol, mais qualidade para sair jogando, para marcar, enfim. Fico com o Varela nessa. E abrindo a nossa defesa, um duelo entre Vitão e Arboleda. O Vitão, quando era jogador do Internacional, jogava muita bola, era um jogador seguro, falhava em alguns momentos, sim. O Arboleda também, nesse tempo todo que jogou no São Paulo, vem jogando bem, vem fazendo bons jogos, boas temporadas. É um duelo bom, mas nesse aqui eu vou ficar com o Arboleda. E ao lado do Arboleda, Léo Pereira, o Osório. O Osório é um jogador promissor, que vem começando agora, 19 anos, novo ainda, tem muito futebol pela frente. Léo Pereira já é um jogador mais seguro. Não é um duelo unânime, mas por pouquinha coisa eu vou ficar com Léo Pereira para fechar nossa zaga. E na nossa lateral esquerda, o Wendel do São Paulo, o Alexandre do Flamengo. Se fosse o Alexandre de alguns anos atrás, com certeza, sem dúvida, eu escolheria o Alexandre. Hoje eu acho que já é um confronto mais ou menos equilibrado, mas por um pouquinho também eu fico com o Wendel para fechar essa nossa linha de defesa. O Alexandre eu acho que já está sentindo um pouco a idade, não que é um jogador ruim, mas eu acredito que o Wendel está um pouquinho acima hoje. Abrindo o nosso meio-campo, um duelo bem equilibrado, na minha opinião, um duelo bom. Acredito que seja um dos melhores, um dos duelos mais equilibrados desse nosso confronto. Pulgar e Bobadilha. Pulgar comete umas falhas infantis, né? De vez em quando, o que tira um pouco do mérito do que ele faz dentro de campo, mas não deixa de ser um bom jogador. Bobadilha também é um jogador, um volante seguro, que comanda esse meio do campo de São Paulo, ao lado do Pablo Maia. Mas nesse um duelo difícil, bem equilibrado na minha opinião, eu vou ficar com o Pulgar. Acho um jogador mais seguro, aquele cão de guarda para jogar no meio campo, sempre mordendo o adversário. Acredito que é um jogador mais seguro e acredito que está um pouquinho acima do Bobadilha. Jorginho e Pablo Maia agora. Essa eu acho que não tem muita discussão. Acredito que é unânime que o Jorginho tem mais bola no pé que o Pablo Maia. O Jorginho, a carreira que ele teve, a qualidade que ele tem com a bola no pé, sem dúvida eu vou escolher ele sem discussão nenhuma. Lino e Danielzinho agora. Essa aqui também eu acredito que não tenha muita discussão sobre esse duelo. O Lino chegou no Flamengo, deu uma qualidade maior para aquela ponta esquerda e, ao meu ver, é um jogador mais completo que o Danielzinho. Não que o Danielzinho seja ruim também, mas o Lino tem mais qualidade, mais velocidade, mais drible. Então, por esse motivo, eu fico com o Samuel Lino nessa disputa. Lohan do Flamengo e Arthur do São Paulo. O Arthur começou muito bem a carreira. Eu tenho recordações dele com a camisa do Bragantino, destruía lá. Tem qualidade, joga muita bola. O Lohan é um jogador novo ainda, que está começando, está surgindo para o futebol, vamos dizer assim. Mas eu vou ficar com o Arthur nessa pela qualidade que ele tem, pelo drible, pela velocidade, pela entrega. Vou ficar com o Arthur nessa. Aqui também é um duelo muito difícil, Bruno Henrique e Luciano. Dois craques, dois ídolos desses dois clubes. Liderança, qualidade, números. É um confronto bem difícil. Bruno Henrique já foi uma peça muito importante para o Flamengo. Não estou dizendo que agora não é, mas já foi muito mais. Já fez muito mais pelo Flamengo há uns anos atrás do que vem fazendo hoje. Mas mesmo assim é um cara de liderança, de vestiário, um bom de bola, qualidade, velocidade. É um confronto muito difícil esse. Mas se eu fosse para escolher um para jogar no meu time hoje, eu escolheria o Bruno Henrique. Ficaria meio assim, porque o Luciano também é um baita jogador, mas eu ficaria com o Bruno Henrique. Esse aqui, se fosse alguns anos atrás, eu diria que seria um confronto muito, muito, muito difícil. Mas hoje
de uns 2 anos para cá, eu acredito que esse aqui também não tem discussão. Se tivesse que escolher entre Pedro e Caleri, eu acredito que 95% do povo escolheria o Pedro. Não tem, o Pedro é matador, é um cara diferente, não tem. Eu arrisco dizer que o Pedro é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro hoje, se não o melhor que atua no futebol brasileiro. É o cara cheira gol, mete gol todo jogo praticamente, é um cara diferente, não tem como deixar ele fora desse time. Galera, meu time ficou assim. Eu quero sugestões, eu quero opiniões de vocês, o que vocês acharam, me equivoquei em alguma fala, algum momento, em algum duelo. Quero opiniões, deixe nos comentários. E lembrando que essas escalações que eu citei aqui são prováveis escalações para a partida, tá? Então eu peço compreensão caso eu tenha errado em algum jogador que eu coloquei na escalação, mas eu peguei uma provável escalação para fazer esse confronto. Espero que tenham gostado, tamo junto, valeu!